Eles voam com as mãos, enxergam com os ouvidos e dormem de cabeça para baixo. Com você, os morcegos, vampiros alados, raposas voadoras, mamíferos como nós. Os morcegos são mamíferos voadores que possuem os membros anteriores transformados em asas. Podem ser encontrados em quase toda a região do planeta Terra. Eles só não vivem em lugares muito frios. No Brasil, há 138 espécies de morcegos. Como todos os mamíferos, esses animais possuem corpo coberto por pelos e alimentam seus filhotes com leite produzidos nas glândulas mamárias das fêmeas. Seu jeito de voar ajuda a explicar outra peculiaridade, o hábito de ficar de cabeça para baixo. Pousados dessa forma, os morcegos facilitam o início de seu voo. Basta deixar a gravidade atuar e iniciar o movimento das asas. Sua pelagem é vasta e pesada, e eles não possuem as estruturas adaptadas ao voo que as aves têm, ossos mais leves e penas impermeáveis. Por isso, precisam de toda a energia disponível para alçar voo. Outra razão para ficarem de ponta cabeça é que a transformação de seus membros superiores em asas diminui-lhes a capacidade de ficarem eretos e suas pernas e pés não têm forças para aguentar longos percursos. Além disso, de cabeça para baixo, os morcegos têm mais equilíbrio e, fechando as asas, conseguem se proteger melhor. Para dormir nessa posição, eles possuem um eficiente sistema que trava os tendões das patas traseiras na base em que tiverem atacados para tirar uma soneca. A diversidade entre as espécies de morcego é muito grande, mas há características comuns a todas. A reprodução, por exemplo. A maior parte das fêmeas tem apenas um filhote por ninhada. Os bebês morcegos nascem sem pelos e totalmente dependentes da mãe. Mamam por um período que varia de 2 a 4 semanas e daí em diante estão prontos para a vida adulta. Os morcegos costumam ser animais gregários, mas não são fiéis a um único grupo. Quando estão prestes a parir, as fêmeas se concentram em um mesmo abrigo. Seus predadores naturais estão as cobras e os gambás, mas os gatos domésticos, quem diria, costumam ser seus assassinos mais comuns. Os morcegos têm hábitos noturnos. Normalmente saem para se alimentar logo após o pôr do sol e, se a comilança for boa, podem ser vistos ainda ao alvorecer. Moram em árvores, cavernas, grutas e preferem locais quentes e relativamente úmidos. As espécies que vivem em lugares mais frios costumam hibernar quando a oferta de alimento é pequena. Elas se recolhem aos abrigos e, sempre de cabeça para baixo, são capazes de passar 2 ou 3 meses dormindo. Para economizar energia, reduz a temperatura corporal para cerca de 2 graus centígrados. O normal é 36. E seus batimentos cardíacos caem para 27 batimentos por minuto. Em voo, o coração do morcego chega a bater 1000 vezes por minuto, o equivalente aos motores de 1000 RPM que equipam pequenas lanchas. Tipos de morcegos e seus hábitos alimentares. Embora pareçam todos iguais, os morcegos eles possuem diversas espécies. Cada um apresenta características bem diferentes uns dos outros, e cada uma espécie possui um hábito alimentar. Os morcegos insetívoros, eles medem em torno de 7,5 centímetros, o peso é de 30 gramas, o tempo de gestação é de 50 a 70 dias e eles hibernam nos meses de outubro e abril. Eles se alimentam de formigas ou pequenos insetos. Os morcegos insetívoros comuns estão espalhados pela Europa, África do Norte e por grande parte da Ásia. É um morcego de porte médio, pelagem ruiva e abundante, que desce até os olhos. As orelhas são redondas e as asas estreitas e pontudas, que permitem ao animal um voo rápido.
Os insetívoros abrigam-se no oco das árvores bem altas e também nos edifícios abandonados. Já os fungívoros, eles medem até 10 centímetros, pesam entre 65 a 70 gramas. Eles se alimentam de frutas que caem das árvores e o período reprodutivo dele ocorre de fevereiro a março e de outubro a novembro, com duração de 3 a 4 meses. Os morcegos dessa espécie vivem solitários ou em pequenos grupos, com um macho e várias fêmeas. São uma das espécies mais comuns em áreas urbanas. São grandes e podem ser identificados pelas faixas brancas no rosto e uma pequena falha nasal no focinho. São fungívoros e saem à noite de seus esconderijos entre as folhas das copas das árvores para procurar frutas, sendo também excelentes polinizadores, pois espalham as sementes das frutas enquanto comem. Já os nectaríferos, presentes em grande parte da Amazônia e Mata Atlântica, essa espécie de morcego vive em matas, pois se alimentam do néctar das flores e são chamados de nectarívoros ou polinivoros. Devido a isso, eles são grandes responsáveis pelo reflorestamento da mata, pois derrubam pólen, néctar e sementes pelo local. Já os piscivoros, eles estão mais presentes na América do Sul. Eles se alimentam de peixes e crustáceos. Depois de revelar sua posição, os morcegos precipitam-se sobre a água, arrastando os grandes pés na pequena onda até tocar a vítima e capturá-la. Com unhas afiadas, tiram-os da água e levam à boca. Às vezes voltam para o seu habitat para alimentar-se ou mastigar o peixe no ar. Os morcegos pescadores, assim chamados, têm longas pernas e pés fortes, com unhas afiadas para pegar as presas escorregadias na água. Os morcegos carnívoros, eles se alimentam de pequenos animais como aves, peixes e ratos. Eles saem para caçar no período da noite e utilizam um radar justamente com sua visão para encontrar esses animais. Sua rápida velocidade permite que a caça na maioria das vezes seja positiva e ele consiga capturar as presas. Já os hematófagos, das quase 1000 espécies de morcego, apenas 3 são hematófagos, isto é, alimentam-se exclusivamente de sangue. Os temidos morcegos vampiros, como assim chamados, que se alimentam do sangue de vertebrados como gados e outros mamíferos. Esse morcego possui em sua saliva uma substância anticoagulante que impede que o sangue da vítima coagule, permitindo ao morcego se alimentar. Esse morcego é muito temido por criadores de gado e também pelo humano, pois ele é um dos transmissores da raiva, doença grave que pode levar até a morte. Esse tipo de morcego eles passam o dia em cavernas, ocos de árvores e outros locais não habitados pelo homem e estão agrupados em grupos de 5 a 50 morcegos. Eles vivem mais em fazendas e outros locais que tenham criadores de gado ou que tenham animais que possam ser seus alimentos. Os morcegos representam cerca de 20% de todos os mamíferos. A ordem Chiroptera é formada por mais de 1.200 espécies, que faz com que os morcegos sejam uma das maiores ordens de mamíferos. Eles só perdem para os roedores, que correspondem a 40%. Os quiropteros se dividem em duas subordens, megamorcegos e micromorcegos. Os megamorcegos, mais conhecidos como raposas voadoras, têm uma excelente visão e se alimentam de frutas e néctar. Já os micromorcegos têm como principal característica a ecolocalização e um apetite de insetos e sangues.
As colônias de morcegos facilitam o controle de pestes. Quando existe uma grande colônia de morcegos na região, não é necessário investir em pesticidas nocivos para a agricultura. Isso porque um único morcego come mais de 600 insetos por hora, o que faz desse animal uma excelente alternativa orgânica no controle de pestes. Com a ajuda deles, a agricultura economiza bilhões de dólares. Porém, esse recurso se encontra ameaçado. Os cientistas buscam entender como será o futuro desses animais na América do Norte na próxima década, já que eles estão sofrendo uma perda de habitat e com doenças. As fêmeas conseguem controlar a gestação. Para garantir que as condições externas sejam ideais para receber seu filhote, as mamães morcego têm táticas biológicas que permitem que elas controlem a fertilização, a implantação do óvulo e o desenvolvimento do feto. Nas espécies em que o acasalamento acontece no outono, as fêmeas guardam o sêmen do macho em seu sistema reprodutor para que os óvulos sejam fertilizados apenas na primavera. Em outros casos, o óvulo é fertilizado logo após a cópula, mas a implantação na parede uterina só acontece quando houver condições favoráveis. Em outro processo de adaptação, a fertilização e implantação ocorre normalmente, mas o feto fica adormecido por um longo período. Em geral, as fêmeas utilizam dessas táticas para garantir que o nascimento dos filhotes coincida com a maior oferta de frutos e insetos no ambiente em que vivem. Alguns morcegos realmente se alimentam de sangue. É fato que algumas espécies de morcegos se alimentam de sangue, mas ao contrário do que muitos pensam, essas criaturas não chupam sangue dos animais. Em vez disso, eles usam seus dentes afiados para fazer um pequeno corte na pele do animal. Assim, eles ingerem apenas o sangue que sai do ferimento. Ainda, a saliva dessas espécies é composta por uma substância anestésica, que impede que o animal sinta o corte. Os morcegos ficam de cabeça para baixo para economizar energia. Se ficarmos alguns minutos de cabeça para baixo, já começamos a nos sentir mal, não é mesmo? Mas essa posição é fundamental para que os morcegos conservem energia. Isso porque o sistema circulatório desses animais é bastante diferente do nosso. Essas criaturas passam por adaptações que garantem que o sangue seja bombeado para as extremidades e distribuído igualmente em todo o corpo, quando ele está de ponta cabeça. Os morcegos são os únicos mamíferos que podem voar. Os morcegos são realmente os únicos mamíferos que conseguem levantar voo e se manter no ar. Ao contrário dos pássaros, que se movem totalmente, seus membros anteriores, os morcegos voam batendo seus dígitos. A membrana de suas asas é sensível e delicada, e assim como pode ser facilmente danificada, cresce rapidamente. Os morcegos fazem colônias enormes. A maior colônia natural de morcegos está na caverna de Brackenbeth, no Texas, Estados Unidos, e abriga 20 milhões de morcegos. Durante uma única noite, a colônia inteira pode chegar a consumir impressionantes 200 toneladas de insetos. A quantidade de animais é tão grande que quando eles saem em busca de alimentos, a densa nuvem se forma e chega a ser sensível pelo radar que é responsável pela temperatura.